Olá pessoal, muita paz, boa noite a todos, namastê. Então, dando sequência ao nosso maratona ufológica, hoje então nós vamos falar sobre a Federação Galáctica. O que é isso? Né? Esta é uma discussão, hoje é uma discussão de bastante alto nível, para a gente discutir algo que está além de muitas coisas que pairam sobre esse nosso mundo, sobre nossa religiosidade. Nós vamos discutir como que a vida está organizada no universo, na galáxia. Né? Depois, quizá nós vamos dar uma noção dessa organização no universo como um todo. Tá? Então, e nós vamos tentar entender quais são as raças, né? Que são raças extraterrestres. Vocês vão ver que raças extraterrestres não têm absolutamente nada a ver com o planeta que elas habitaram. Absolutamente nada. Tá? É uma outra concepção, é uma outra visão da vida. A coisa mais importante que a gente vai discutir aqui é a vida anterior à matéria. Anterior a qualquer organismo biológico nesse universo. Vocês não podem associar vida a um organismo biológico. Tá? O organismo biológico é uma criação artificial de inteligências que habitam outras dimensões do universo. Tá? Todas as estruturas biológicas são mecanismos de construção de organismos mais complexos. Então, quando os engenheiros siderais, eles criam bactérias, criam vírus, criam micro-organismos, é para que esses indivíduos possam se juntar em organismos e formar organismos mais complexos. Né? Então é a base, né, de construção de organismos biológicos. Mas vamos entender um pouco, né, primeiramente da nossa galáxia, o que é a nossa galáxia, para vocês entenderem o que é Federação Galáctica. Né? Quando as pessoas rezam para Deus ou rezam para Jesus, elas costumam, né, por a sua ignorância estrutural, é claro, a gente não... Elas acham que Jesus é o Senhor Deus do universo. Né? Que o Jesus, ela reza para Jesus, né? Como se Jesus pudesse atendê-la, né? Se eu tivesse ela, a reclamação dela da vida, né? E quando ela coloca Jesus, né? É muito engraçado, né? Como as religiões antigas, né, elas têm uma percepção muito primitiva, muito inferior, né, das coisas. Né? Então nós vamos tentar dar uma noção para vocês aí vocês vão ver qual que é o contexto da civilização Terra no meio de uma galáxia e depois do universo maior. Ok? Então vamos lá. Só para a gente começar a discussão. O que é uma galáxia? A palavra galáxia, ela não existia na antiguidade. Ela foi cunhada, inventada por volta de 1700, levar alguma coisa, por um astrônomo inglês chamado William Herschel. Tá? Ele era um grande astrônomo, depois tem o filho dele, chamado John Herschel, que também construía telescópios gigantescos, e foi um dos primeiros, né, a analisar e fazer o estudo de um objeto estranho que eles viam no céu, um objeto chamado nebulosa. Primeiro eles batizaram com o nome de nebulosa. Por quê? Porque quando observado, à noite, parecia uma nuvenzinha assim, sabe? Então eles começaram a classificar esses objetos nebulosos. Eles não sabiam o que eram esses objetos nebulosos. Né? Por isso, eles criaram, na Inglaterra, na época, um catálogo, né, para classificar essas nebulosas de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua forma, com a sua estrutura, ok? E esse catálogo foi chamado de NGC, né? E depois vinha NGC 25, 34, vai dando os números, né? Ok? Então é Nebula General
o catálogo geral das nebulosas. Né? Na França, um outro francês, um astrônomo francês chamado Messier, né? Ele fez também um outro livro, né? E também criou um catálogo, e o catálogo dele começa com a letra M só. Então é M1, né? M39, sabe? E assim ele vai classificando as galáxias. Aqui eles colocam NGC também, né? NGC 0001, NGC 2035, e assim vai. Tá? Eles vão numerando, porque é impossível dar nomes próprios a todos os objetos celestes observáveis. Tá? Então a maior parte são numerados apenas. Né? A maior parte dos exoplanetas hoje descobertos não tem nome. Né? Eles são batizados de acordo com a estrela que eles são descobertos, né? Você está entendendo? Kepler 33, 4, Kepler 2, sabe assim? Eles pesquisam uma estrela que não tem nome, aí o telescópio Kepler que descobre ele, né? Então fala Kepler 2534, é o quarto planeta descoberto pelo Kepler, e assim vai. Não dá para ficar dando nome para todo mundo no espaço. Então, com o passar do tempo, a astronomia foi desenvolvendo tecnologia para observar melhor esses objetos, né? Então, tinha um tipo de nebulosa, né, que era mais ou menos assim, ela parecia uma espiral. E havia nebulosas que era uma mancha, sem forma nenhuma, uma coisa meio esquisita, sabe? Né? Umas manchas apenas no céu, sem uma forma definida. E aí os cientistas pesquisaram, né, que 80% que eles observavam era desse tipo aqui, meio espiralada. Né? Então, eles foram construindo uma classificação, mas eles não conseguiam entender o que era isso. Tá? O que era isso. Aí, teve um astrônomo em 1900 e pouco, ele bolou a seguinte situação, ele chamava Kepler. Né? E ele tentou, né, entender, os caras começaram a querer medir as distâncias desses objetos. Tá? Aí uma classe desses objetos, mais disformes assim, estavam realmente próximo. E esses espiralados estavam muito distante. Muito distante. Então quando William Herschel criou a ideia... Não, da gente, nós aqui do observador. Essas nebulosas meio disformes, elas estavam bem perto. E essas espiraladas, elas chegavam a distâncias muito grandes mesmo. Né? Então, quando William Herschel lá atrás, pode deixar, eles se viram lá. Quando William Herschel começou a bolar a ideia, ele pensou na seguinte forma. O universo, a distribuição de matéria no universo, ela não é uma distribuição contínua. As coisas não estão distribuídas continuamente em todo o espaço. Né? Não. Toda a matéria do universo, ela vai se aglomerar, ela vai se juntar devido à força gravitacional, ela vai se juntar em gigantescos objetos, na qual ele deu o nome de galáxia. Então, galáxia é a maior estrutura, né, que você vai encontrar no espaço sideral, onde a matéria se aglomera. Tá? Então, ele simplesmente criou uma ideia de universo assim. Então, a ideia de universo dele era que o universo era um conjunto de ilhas gigantescas, distanciadas umas das outras, e essas ilhas gigantescas ele batizou com o nome de galáxia. E que nós próprios aqui morávamos num objeto desse tipo. Mas o fato de nós estar dentro do objeto, nós não sabemos, né, mais ou menos a forma da nossa galáxia, como é que ela é, porque é só alguém de fora que pode ver e fotografar como é a nossa galáxia.
Aí os cientistas, né, começaram a tentar medir o tamanho da nossa galáxia. Né? Então eles foram pegando estrelas observáveis até ao máximo que as estrelas davam, depois tinha um espaço muito grande até os outros objetos, entendeu? Então eles delinearam que a nossa galáxia, né, onde nós moramos, né, eles batizaram com o nome de Via Láctea. Ou é um nome que significa caminho de leite, porque à noite você olha aquela massa branquiçada no céu, gigantesca, que é o eixo da nossa galáxia. Então, quando eles começavam a observar vários tipos de galáxia, quando eles observavam a galáxia espiral, né, assim, você fotografava ela, ela ficava bem desse jeito aqui, muito bonita no céu. Andrômeda é assim. Aí outras galáxias, eles observavam assim, presta atenção, ó. E uma coisa assim. Então, a que conclusão os astrônomos começaram a chegar? Que essa galáxia é exatamente do mesmo tipo dessa. Só que nós estamos olhando ela de perfil. E como as leis da astrofísica, à medida que você tem um conjunto de matéria, e esse conjunto de matéria começa a girar, ele começa a rodar naturalmente, criando, né, uma rotação do núcleo espaçado do resto, que está lá atrás. Por isso que a galáxia está rodando, né, e os braços começam a atrasar. E por isso dá esse formato espiralado nela, tá? Porque o núcleo gira mais depressa do que a borda. Ok? Porque a atração é gravitacional e as distâncias são muito grandes. É como se você pegar um balde d'água e começar a girar no centro. Né? Você começa a girar o centro vira muito mais rápido e a água lá fora começa a fazer um redemoinho, espiral também. Então ele percebeu que a nossa galáxia era uma estrutura assim. Ok? Tá? Onde você tem o núcleo e os braços espirais. Achatada. Essa aqui é a galáxia vista de perfil. Né? Então, eles fizeram medidas, à medida que o tempo vai passando, se for fazer medidas mais precisas, eles conseguiram avaliar que o nosso aglomerado de estrelas e de matéria, ele tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Tá? 100 mil anos-luz. Ele tem a espessura, essa espessura mais fina aqui, 5 mil. E essa espessura aqui do núcleo, 16 mil anos-luz. Tá ok? Então, quando você olha a galáxia assim, o nosso Sol, o nosso sistema solar, ele está localizado num ponto aqui, que fica a 30 mil anos-luz do núcleo da galáxia. E distribuído dentro dessa figura espiralada, dentro desse formato aqui, existem, né, cerca de 400 bilhões de estrelas, ou sóis.